Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre a batalha do Armagedon em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16. Essa expressão batalha do Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. A batalha do Armagedon faz parte de um conjunto ou de uma sucessão de 7 flagelos que serão derramados por Deus nos últimos dias. A batalha do Armagedon é o 6º flagelo. Em hebraico, Armagedon é a junção de 2 palavras. Ar, que significa montanha, e Megido, ou Megido, que significa cidade. Da montanha de Megido ou Megido, onde fica a cidade de Megido ou Megido, dá para ver toda a planície do Armagedon, ou planície de Esdraelon, ou ainda vale de Jezreel. Os 3 têm o mesmo significado. Da montanha de Megido, ou Megido, onde fica a cidade de Megido, dá para ver um pedaço da cidade de Nazaré, que fica uns 40 quilômetros dali, e também dá para ver o Monte Tabor e o Monte Moré. A planície do Armagedon, ou planície de Esdraelon, ou ainda vale de Jezreel, é muito bonito e muito fértil, impressionando todos os que o visitam. Essa planície de Esdraelon, ou vale de Jezreel, ou ainda planície do Armagedon, sempre foi lugar de muitas e grandes batalhas sangrentas. Segundo a história, houve mais de 34 batalhas só nessa planície chamada de Jezreel, Esdraelon ou Armagedon. Os historiadores dizem que já houve mais batalha na região do Megido, ou ali no vale do Armagedon, do que em qualquer outro lugar da terra. A cidade de Megido, que fica no Monte Megido, ou Megido, já foi destruída mais de 25 vezes. Meus queridos irmãos e amigos, rapidamente vejamos a relação de algumas batalhas que ali ocorreram. Primeiro, vitória de Baraque contra os cananitas. Está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 15. Aconteceu nessa planície chamada
Esdraelon, nesse vale chamado de Armagedon. Segundo, vitória de Gideão contra os midianitas, Juízes capítulo 7. Terceiro, a morte de Saul e de seus filhos, 1 Samuel capítulo 31, versículo 8. Quarto, a morte do rei Josias, que está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 22, e também segundo Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30. 5. Tutemós, faraó do Egito, lutou naquela região mais ou menos no ano 1500 a.C. Sexto, Ramsés, outro faraó, também lutou naquela região mais ou menos no ano 1350 a.C. Sétimo, Sargão lutou naquela região no ano 722 a.C. Senaqueribe lutou naquela região no ano 710 a.C. Nono, Ptolomeu lutou naquela região no ano 197 a.C. Décimo, Antíoco IV Epifânio lutou naquela região no ano 168 a.C. 11º, o general Pompeu lutou naquela região no ano 63 a.C. 12º, o general Tito também lutou naquela região no ano 70 depois de Cristo. Como já disse, segundo a história, houve mais de 34 batalhas só nessa planície chamada de Jezreel, Esdraelon ou Armagedon. Meus queridos irmãos e amigos, quando lemos Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 ao 16, constatamos que 3 espíritos de demônios vão ao encontro dos reis ou governantes de todo o mundo para congregá-los para essa grande batalha do Armagedon. E para dar passagem a esses líderes governamentais ou reis do Oriente, o grande rio Eufrates vai secar. Aí surgem muitas conversas de que o rio Eufrates já está secando. Mas o rio Eufrates fica muito longe da planície do Armagedon. O rio Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão. Ele nasce na Armênia, passa pela Turquia, Síria, e vai até o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O que nós chamamos de Batalha do Armagedon vai acontecer no final dos tempos. Sim, vai acontecer no final dos tempos, entre as forças do bem e as forças do mal. O que nós chamamos de Batalha do Armagedon vai acontecer no final dos tempos, entre as forças do bem e as forças do mal. Mas nós podemos notar que nessa batalha não vai ser forças iguais que combaterão ferrenhamente uma contra a outra. Repetindo, mas nós podemos notar que nessa batalha não vai ser forças iguais que combaterão ferrenhamente uma contra a outra. A grande verdade é, queridos irmãos e amigos, que não haverá batalha. Não
nós chamamos de grande batalha do Armagedon, não é verdade? Mas não haverá batalha. Não há descrição dessa batalha. Por quê? Porque o Senhor desce do céu e desfaz todo o império do mal, desfaz toda a hoste maligna, satânica. Meus queridos irmãos e amigos, mais alguns detalhes importantes. Se fosse reunir todos os exércitos do mundo nessa batalha do Armagedon, aquele vale seria muito pequeno. Quem conhece aquela região sabe disso. Se fosse reunir todos os grandes exércitos do mundo para essa batalha do Armagedon, esse vale chamado Jezreel, ou Israelon, ou Armagedon, seria muito pequeno. Segundo, essa batalha será contra Israel ou contra o povo de Deus, a igreja? Sem dúvida nenhuma, será contra a igreja de Deus, o povo de Deus. Sendo contra a igreja, sendo contra o povo de Deus, sem dúvida nenhuma, teria que ser universal. Os pré-milenistas dizem que essa batalha vai ser antes do milênio. Os pós-milenistas e amilenistas dizem que já estamos vivendo o milênio. Eles dizem que a era da igreja que nós estamos vivendo é o milênio. Portanto, segundo eles, vai ser logo após o milênio, logo após a era da igreja. Outros dizem que será após o milênio, quando a igreja que passou o milênio lá no céu retorna junto com Jesus o Cristo para estabelecer o seu reino eterno e universal. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, depois dessas considerações, podemos dizer que realmente não se trata de uma batalha física, mas de uma batalha espiritual. O Vale do Armagedon, por ter sido um lugar de muitas e grandes batalhas, acabou se tornando um símbolo, acabou se tornando uma representação do conflito entre o bem e o mal, ou entre Deus e as forças do mal. Fiquem com Deus. Um grande e forte abraço.